Já quero começar te mostrando a imagem do espaço aéreo. Neste momento, deixa eu ajustar aqui o meu espelhamento para eu conseguir mostrar para vocês o que é o espaço aéreo neste momento no Oriente Médio. Para eu já expor aqui o que eu chamei de um clarão no Oriente Médio com as aeronaves. Bom, na verdade aqui está um pouco exagerado esse clarão, não é assim, tá, gente? O Flight Radar é que deu uma travada nesse instante. Eu vou tirar rapidamente essa tela para eu poder atualizar aqui e você vê como a gente tem um momento de conflito, uma situação muito intensa. É muito comum que, inclusive, nestes sites com radares, existam instabilidades, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo e querendo saber as informações sobre um determinado lugar no planeta. Agora sim, aproveitando aqui que a gente conseguiu rapidamente, então, uma conexão, vejam, eu vou dar um zoom aqui para poder norteá-los. Aqui a gente tem todo o território iraniano. Ao norte, Teherã, que é a capital. Nenhuma aeronave sobrevoando essa parte do Teherã. A gente tem inclusive aqui alguns desvios. Existe uma rota aérea que habitualmente já ocorre, né? Você tem aqui vou chamar de corredor aéreo, uns corredores aqui, umas estradas aéreas aqui na parte de baixo, aqui mais acima do mapa, mas é também comum que nós vejamos aviões, alguns menos do que esses corredores, mas que nós vejamos circulando aqui em cima de Israel. Neste momento, nenhuma aeronave, e isso se estende nesta imagem para o Kuwait, Iraque, Síria. Aqui também, Líbano e Israel. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês. Nós também não temos, neste momento, às 9h06, aeronaves circulando em Israel, Líbano. Agora que há uma aeronave aqui na Jordânia. Esta é a situação deste momento, nós estamos acompanhando tudo isso e compartilhando com vocês em tempo real os avanços do conflito. Essa aeronave aqui passando em cima da Jordânia, mas é a única que sobrevoa neste momento. Por qual motivo a gente começa já te mostrando o espaço aéreo? Porque Israel e Irã trocaram ataques hoje. Ataques nas últimas horas. Então, o território iraniano diretamente contra o território israelense. Isso para um momento de cessar fogo, isso aqui é um terror. Porque, claro, já deixa explícito que não há qualquer cessar-fogo ocorrendo. E aí, tudo isso levou Donald Trump a exigir o fim da violência entre os dois países. Os israelenses dizem estar preparados para vários dias de ofensiva. Agora, qual é a temperatura do momento? O que está exatamente acontecendo, nós estamos aqui com o nosso editor de assuntos internacionais, Diego Pavão, para nos atualizar sobre o que nós sabemos sobre os alvos desses ataques e o que ocorreu nas últimas horas. Diego, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha o live em casa. É um grande teste, se não o maior até agora, para esse cessar-fogo entre Israel e Irã. A gente não fala oficialmente ainda que esse cessar-fogo acabou. Oficialmente ele é mantido, mas ele é constantemente testado e hoje não foi diferente. Bom, sobre os alvos desse ataque, Elisa, do lado iraniano, no território iraniano, a gente teve aqueles alvos clássicos, instalações militares, bases de lançamento de mísseis da Guarda Revolucionária Iraniana, bases também de armazenamento de mísseis e de drones também, os drones que são muito usados pelo Irã nessa guerra do Oriente Médio, mas a gente teve também um alvo que fugiu um pouco do comum nessa guerra, que foi uma indústria petroquímica atacada. É aquela estratégia de Israel, mas também que é usada pelos americanos, de tentar minar a infraestrutura energética do Irã, comprometendo uma importante fonte de renda que o Irã usa para financiar, por exemplo, aqueles grupos ali na região do Oriente Médio. É importante dizer também que esse ataque do Irã contra Israel foi, segundo o Irã, uma retaliação por Israel ter atacado o Líbano. Vale lembrar que no fim de semana a região ali, o subúrbio da capital Beirute, foi atacado por Israel. Essa é uma região, uma área considerada um reduto importante do Hezbollah no Líbano, esse subúrbio de Beirute, Elisa. E agora tem essa retaliação. E do lado israelense, no território israelense, a gente teve também alvos clássicos, vamos dizer assim. Bases militares também foram alvos desse ataque, mas vale lembrar também Israel conseguiu interceptar a maior parte dos cerca de 30 mísseis que o Irã lançou na região, na direção de Israel,
na manhã dessa segunda-feira. O Irã disse agora há pouco que vai parar as ofensivas, vai parar essa operação contra Israel. Só que a gente tem também, Elisa, também não tem como a gente não mencionar isso, Donald Trump, do outro lado ali do mundo, extremamente irritado, extremamente frustrado com essa troca de ataques, porque Donald Trump está tentando fazer valer esse cessar-fogo e mais, está dizendo que vai ter um acordo que vai finalizar a guerra, pelo menos de forma temporária, saindo ali nos próximos dias. Ele diz isso há semanas, que um acordo está muito perto. Até agora, a gente não viu acordo nenhum se concretizar. O que a gente tem visto, né? O que a gente vê agora... 100 dias, né, de conflito. Completamos aqui nos últimos dias recentemente 100 dias já de conflito, com uma pressão gigantesca em cima de Donald Trump para que esse conflito acabe. É isso, Elisa. A gente tem que também olhar a pressão interna que esses líderes também sofrem. A gente tem também Netanyahu pressionado a, claro, contra-atacar o Irã, de certa forma, pressionado até pela sociedade, mas Israel quer também manter a sua parceria com os Estados Unidos, algo muito importante para os israelenses, firme. E Donald Trump, do outro lado, muito irritado com essas violações do cessar-fogo, porque isso compromete e mina as negociações entre os dois países, entre Irã e Estados Unidos. E aí a gente tem também a pressão de Donald Trump. Precisamos falar sobre isso também, Elisa. A gente tem Donald Trump querendo que essa guerra acabe para que a crise dos combustíveis, o preço dos combustíveis reduza lá nos Estados Unidos. Os americanos muito insatisfeitos com essa alta no preço dos combustíveis. E Donald Trump tem uma eleição chave nesse ano. É a eleição de meio de mandato. Daqui a mais ou menos 5 meses, em novembro, lá nos Estados Unidos, parte do Congresso, parte da Câmara e do Senado vai ser renovada. Aliás, a Câmara inteira vai ser renovada nessas eleições de meio de mandato. Uma eleição chave para Donald Trump preservar a sua governabilidade pelos últimos 2 anos de mandato que ele tem pela frente. E claro, a gente tem uma guerra que afeta a bomba de combustíveis, como eu disse, os americanos insatisfeitos com isso, e com certeza esse é um dos grandes assuntos para essa eleição, para o eleitor que vai votar nessa eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Nós estamos aqui ao vivo no Brasil, também conectados com a CNN nos Estados Unidos. Vou compartilhar com vocês aqui o meu espelhamento, até aproveitando aqui a presença do Diego Pavão, porque a gente tem então uma interrupção de ataques do Irã contra Israel, mas nós temos alertas sendo emitidos no Líbano, né? Então, isso que gera o perigo para a população sem saber, vamos ser atacados nas próximas horas? Como é que fica isso? Agora, Diego, quero chamar a atenção contigo para as imagens que estão sendo compartilhadas, porque a gente tem a multiplicação dos problemas, dos ataques, da dor e movimento nos hospitais. Isso aqui é a imagem que está neste momento na home do site da CNN nos Estados Unidos. Aqui, localizando para a gente, Tel Aviv, em Israel. Além dessa imagem, eles também estão compartilhando essa de Israel. E veja aqui que impressionante, porque você tem... Eu nem sei como eu chamo isso aqui, Diego. É um resto de algo que parece ter sido... Um míssil, provavelmente. Um projétil, né? Isso, um míssil. Exatamente. Veja aqui, isso aqui aparentemente é uma ponte em Israel e as pessoas, as equipes de segurança, analisando essa imagem. E uma outra que eles estão exibindo as 3 ao mesmo tempo, né? Que eles deixam naquele carrossel. Isso. Essa imagem é inacreditável. Olha isso aqui. Eles colocam aqui como essa cidade chamada Jericó, eu não sei se lê-se dessa maneira, tá, gente? Na língua nativa. Mas isso aqui, Diego, que é uma imagem impressionante, o que eles colocaram na home do site, que são as pessoas tendo ali as primeiras impressões diante do que são vestígios da guerra. Exato, é registro na Cisjordânia, de um míssil que caiu na Cisjordânia. Não dá para saber, um míssil provavelmente do Irã. Vale lembrar, como eu disse, muitos desses mísseis acabaram interceptados, tá, Elisa? A gente vê mísseis não detonados. Exatamente, ele está inteiro, né? Exatamente, muitas vezes nos mostram isso, que esse míssil foi interceptado em pleno ar, caiu sem detonar, e não dá para saber exatamente o caso desse registro, dessa foto específica. Perfeito. Mas o que a gente tem de informação é que Israel conseguiu interceptar a maioria dos cerca de 30 mísseis que o Irã conseguiu lançar. Agora a gente tem esse sinal de desescalada, né? Vale também a pena pontuar isso. O Irã dizendo que vai suspender os ataques contra Israel, ou seja, um sinal de talvez diminuir as tensões nos próximos dias nessa guerra. Agora, vale a pena a gente pontuar também que
esse acordo, essa negociação para esse acordo fica cada vez mais comprometida, né? A gente já tinha uma dificuldade muito séria em se avançar nessas negociações entre Estados Unidos e Irã por causa dos ataques de Israel contra o Líbano. O Irã diz que esses ataques, na verdade, são uma violação do cessar-fogo. O Irã, inclusive, chegou a dizer que nem conversaria mais, nem iria para a mesa de negociações se esses ataques de Israel contra o Líbano continuassem. Agora, a gente tem um ataque diretamente contra o território iraniano e diretamente contra o território israelense. Donald Trump, de novo, tentando colocar panos quentes, dizendo que os países estão muito perto de alcançar um acordo entre eles, mas até agora sem nenhuma evidência muito clara de que isso vai acontecer. E claro, né, agora tudo isso fica em xeque, em jogo, quando a gente tem esses ataques, essa nova troca de ataques entre os dois países. E o que chama atenção é que se tem o alarme sirene tocando no Líbano, é porque tem ali a possibilidade de haver um ataque. E os iranianos, Teherã dizendo que se ocorrer um ataque no Líbano, eles vão atacar de novo Israel. Então esse é o momento, é isso que está acontecendo. Após, inclusive, nós na semana passada, né, Pavão, compartilhamos o climão entre Trump e Benjamin Netanyahu. Ligação tensa, acalorada, os dois até trocaram palavrões, né? Na verdade, Donald Trump falou até palavrões nessa Trump ligação. querendo uma saída para que Benjamin pare de atacar o Líbano, mas não para, e é o que a gente tem a continuação do confronto que foi iniciado pelos Estados Unidos. Diego, já a gente volta a conversar, Diego Pavão, Combinado. Nosso editor aqui de assuntos internacionais, em cima dessa instabilidade, né? A dor no Oriente Médio, o problema que são esses grupos que também causam terror, Hamas, Hezbollah e todo o nosso cenário neste momento no Oriente Médio, que em instantes eu volto a conversar contigo.